falando no coisa ruim, Ah, como que o senhor vê a imprensa que claramente, aos olhos de todos, não só a torcida do São Paulo, as outras torcidas, aclama de forma efusiva, vamos dizer assim, o time deles de 2010, 11 para cá. Há uma supervalorização? Você acha que o pessoal procura mais matéria, mais sensacionalismo? Como que o senhor enxerga a mídia que claramente, vamos, no português, claro, puxa a sardinha, tenta supervalorizar um clube que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa errada. é, é, eu confesso que eu não consigo entender muito a lógica jornalística, num sentido assim técnico da nossa imprensa. Eu acho que a nossa imprensa é movida não pela informação, mas pela informação interessante para a venda de um espaço, de uma mídia, de uma... Então, dentro desse princípio é aquilo, se um cachorro mordeu uma pessoa, isso não é notícia, mas se a pessoa mordeu o cachorro, isso se transforma num negócio para vender aquela notícia. Você falar que o Morumbi está bonito, que o São Paulo tem em Cotia um centro de treinamento com 11 campos de futebol e que está sendo badalado por todas as seleções que vão vir para a Copa do Mundo. E nada disso interessa. Agora, você falar que estão construindo um estádio, que isso representa, que deram, como disse aí, deram um chapéu no São Paulo, que o São Paulo achou que era... Não, o São Paulo não está esperando nada disso. São Paulo era pesado para ele atender tudo aquilo que estavam exigindo. Eu tenho para mim que só quem não tem um compromisso, assim, quem não é um dono, é que não está se preocupando com isso. E eu acho que a imprensa compra esta situação porque como supostamente é a maior torcida, e eu tenho muita dificuldade em admitir qualquer coisa de bom em relação a eles. Eu juro, é um erro isso. Mas me angustia. Eu vou falar para vocês, eu não vi uma imagem desse Mundial. Eu não vi nada. E o dia que eles foram, que eu percebi que iam ser campeões por alguns fogos, que eu fui para o supermercado fazer compra. Sabe? Então, mas eles vendem notícia. Eles vendem. É uma situação que a imprensa se fortalece naquilo tudo que promove. Diferentemente da torcida do São Paulo, que tem um critério mais abalizado, um senso mais crítico. Sabe? Se falarem, olha, o São Paulo contratou o João da Silva, que é o futuro Pelé. Você não vai acreditar? Eu não acredito, ninguém acredita. Escuta, vamos ver como é que é, se joga, se não joga. Agora lá não, já de alguém que tem um nome semelhante a um grande ídolo, pronto, já se faz o negócio, está tudo feito, né? O novo Messi, Já, o chinês. então. O chinês traz notícia. Como o senhor citou, cortando um pouco, Cotia, como o senhor enxerga o momento que a gente houveram algumas denúncias, né? Especificamente o senhor Geraldo, de aliciar jogadores. O São Paulo, a maior revelação do São Paulo é o Lucas, né? A gente tem alguns compondo elenco, né? Na equipe a gente tem o Wellington e o Denilson, que vieram E o João Schmidt, da base. Caracaço. Esse é, para mim, a maior aposta de todos. Mas ainda. eu também falo que, para quem tem mais ou menos a minha idade, sabe, viu o Fernando Redondo jogar bola. Sim, claro. Você lembra? Lógico. O canhoto, com classe. Eu falei isso para ele uma vez. Eu falei, João, entra na internet e procura Fernando Redondo. Você vai ver aquele estilo dele, de umas viradas. É igualzinho. Eu acho que esse vai ser o... Então o São Paulo tem alguns grandes jogadores formados lá. Mas essa questão que você falou em relação ao Geraldo, isto foi aquilo que se eu tiver errado no nome, eu me penitencio, não é, eu acho que é Paulo Pontes, que ele fez,
E o Geraldo entrou com uma ação criminal contra esse cidadão. E eu falei, eu tenho que esperar o desfecho, eu trabalho no Poder Judiciário. Então eu tenho que esperar o desfecho dessa ação para saber que providência a diretoria executiva vai adotar. Então, por enquanto é o que você falou, falam. Mas falam é muito pouco. Eu acho que isso está sendo apurado, inclusive numa esfera judicial. Então aí estamos dando a oportunidade desse Paulo Pontes de provar o que ele falou. Então vamos ver qual vai ser o desfecho. Já que você citou entre falar e provar, o que aconteceu com o jornalista, o conselheiro Milton Neves, que fez uma espécie de denúncia lá no Conselho Nacional de Justiça. Pois o Milton Neves, um pouquinho antes da eleição, através da qual eu passei a ser o presidente do Conselho Deliberativo, eu soube que ele ia contestar a minha candidatura. E eu tive a oportunidade de ligar para ele e falar, escuta, Milton, estou sabendo que você... Não, eu acho que está errado. Eu falei, não, eu quero te dizer o seguinte, o presidente do Tribunal de Justiça era o Viana Santos, falecido. Eu falei, eu conversei com o Viana, estavam alguns desembargadores juntos com ele, todos eles falaram que não tinha nenhum problema dentro do Conselho Deliberativo. Conversei com os assessores da Eliana Camon, que era corregedora do Conselho Nacional de Justiça, e perguntaram quais eram as funções, eu expliquei tudo, falou que não tinha nenhum problema. Então, ao invés de adotar qualquer medida, vamos comigo lá, e eu vou te mostrar que não tem nenhum problema. Ele não só não foi, como não manteve nenhum contato comigo, e no dia da eleição, meia hora antes da eleição, a eleição estava marcada para as 19 horas, às 18 horas ele faz a protocolização de uma impugnação à minha candidatura. Aí eu falei, olha, eu tenho um sonho e desse sonho eu não abro mão. Eu vou ser presidente de São Paulo porque eu sei que eu posso ser presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo. Então, você adote as medidas que você achar que deve adotar e eu vou comprar todas as brigas. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não ia pôr jamais o meu cargo de desembargador, que é uma coisa caríssima para o meu íntimo, em risco por qualquer outra coisa. E ele não hesitou. Ele entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça, evidentemente perdeu. Ele recorreu, perdeu outra vez. Ele foi à Ordem dos Advogados do Brasil e perdeu mais uma vez. Algum motivo pessoal para isso tudo? Eu não sei. Foi insistente. Insistente. Mas com isso só deu o quê? Legitimidade à minha posição. Então, a esta altura, eu agradeço. Não existe nenhuma dúvida de que eu posso ser. Ninguém questiona mais. Não tem como questionar. Agora, saindo um pouco da parte de estatuto, estádio, conselheiro, falar um pouco uma época mais saudosa. Você disse que a primeira vez que você foi no estádio foi nesse jogo contra o Jabaquara. São Paulo e Jabaquara. Tem essa visão. E qual o time dos seus sonhos? O São Paulo de 1 a 11, seu histórico. Rogério Ceni. Esse é insuperável. Na lateral direito, Pablo Justo Furlan Lamarque. Nossa Senhora, como batia aqui. Ele não perdeu uma para o Palmeiras. Eu lembro de um dia que teve uma rodada dupla no Pacaembu, uma quarta-feira à noite, o São Paulo jogou com a América de Minas e a Coisa Verde ia jogar com outro time, com Curitiba, eu acho. E o Forlan e a torcida da Coisa Verde xingando o Forlan de tudo quanto era jeito. Né? E ele não era nem... Por quê? Porque ele não gostava deles também. E a hora que o Forlan foi substituído, o São Paulo fez um gol. Ele voltou para mostrar a camisa do São Paulo para ele, sabe? Eu adorava o Forlan. Então, Forlan. Uma dupla de área que para mim é inesquecível, Oscar e Dario Pereira. Um nome só, né? Oscar e Dario Pereira. Oscar e Dario Pereira. Eu tinha até um casal de periquitos azuis, posso deixar claro, que eram azuis. Era Oscar e Dario Pereira.
E lateral esquerdo, Serginho. Muito bom. Serginho. Esse também foi um monstro. E pus Oscar e Dario Pereira, porque de médio volante eu vou com o Roberto Dias Branco, que para mim foi um monstro. Para mim o volante, eu poderia falar Falcão, mas para mim é Roberto Dias Branco. Poderia falar Chicão também. Chicão, Francisco Jesuíno Avanzi. Como é que vai esquecer aquele pisão que ele deu no Ângelo, no Mineirão, né? Então, vamos por aí, eu tenho que fazer um 4-3-3, né? Já fiz a defesa. Aí, Dias, Pedro Rocha, que monstro, cara. Ele fez um gol de peixinho uma vez contra a Coisa Verde, numa chuva no Morumbi. Que delícia. E então, Dias, Pedro Rocha e Raí. Raí aqui eu estou homenageando meu filho. Eu quase pus o Gerson, mas eu pensei que você for fazer. No 4-4-2 talvez fosse o Gerson, né? Não, mas o Raí também, aqueles 3 gols que marcou fez contra coisa ruim também. Estava lá também. Ave Maria, fala, aquele de longe. No ataque, sem preocupação, assim, eu vou pôr o Careca. Eu não gosto de pôr jogador que já vestiu outra camisa, assim, sabe? Assim, eu não vou pôr. O Careca vestiu a do Guarani, mas a do Guarani pode. Agora é nem café com leite. O Miller, eu não porei para mim, então. Careca. O Serginho, que foi um artilheiro também, mas eu não ponho porque eu sei que ele não é São Paulinho. Então, o Careca, o França. Como jogava a França? Jogou muita bola. França e o Zé Sérgio. Careca, França e Zé Sérgio. Careca, França e Zé Sérgio. Bom ataque, né? Ataque arrasador. Se o França tivesse voltado cedo para o São Paulo, poderia ser um dos maiores maiores artilheiros da história. Marcava muito gol. Nossa, ele fez 2, né? Você lembra? A coisa ruim, fez 1-0, o Raí empatou. O Raí tinha voltado naquele dia. E ele fez 2, um que ele deu, coisa que ele... Aí marcou primeiro. Então. Não, foi 1-0 pra gente. E eles empataram. Eles empataram com o Didi. Com o Didi, de fora da área, né, assim, no ano. E no segundo tempo, o Denilson acabou com o jogo. Acabou com o Gamarra. Acabou com o jogo. E aí fez 2-1, e aí o França fez o terceiro gol e fazia assim pra eles. Eu quase me atirava na cativa. Falando em torcida, pra quem não sabe, o senhor José Carlos foi um dos pessoas que cooperaram, dos fundadores da primeira torcida do São Paulo. Na nova era, não daqueles que iam no Pacaembu, mas era da torcida, eles chamavam Torcida Uniformizada Coral, que depois deu origem à TUSP, que depois houve uma cisão e aí foi criada a Independente. E era uma fase brilhante, rapaz. Eu ia de carona para o estádio. Tem um outro desembargador, João Camilo de Almeida Prado Costa, que morava em Higienópolis, eu morava no Itaim Bibi. Nós nos falávamos, éramos moleques. Íamos até o Anhangabaú para ir de ônibus para o estádio, voltava de carona, pedia carona. Imagina hoje, pedir dinheiro para as pessoas para fazer a bandeirona. Eu tenho todas essas fotografias. Meu amigo, eu sou muito São Paulino, viu? Mas muito São Paulino. E daí surgiu a torcida coral por causa das cores. Das cores, vermelho, branco e preto. E aí deu origem à TUSP, aí nasceu a Independente. Vocês fizeram bandeira, inclusive, né? Uma bandeirona, arrecadava dinheiro e o pessoal acreditava mesmo, porque nunca passava pela cabeça a não ser investir naquilo, né? Então a gente ia estamos pensando em fazer uma bandeirona, o senhor não pode colaborar? E o pessoal colaborava. E aí, mas foi feita uma bandeira enorme, assim, pegava quase da linha da área até a outra linha da área, assim, era o meio campo inteiro. Eu tenho essas fotografias, não é maravilhoso. Com certeza não tinha grito de guerra dizendo que ia matar ninguém, né? Não tinha. Não vou dizer que não tinha vontade, mas, mas ninguém falava. José Carlos, está chegando no final aqui. A gente podia até mostrar um pouquinho, daqui a pouco, o seu acervo aqui. Isso, o nosso quarto de colegial. Onde você olhar, tem. Você quer deixar uma mensagem, um recado? De antemão, queria agradecer a entrevista.
o tempo que o senhor dispôs para a Gente, gente. isso não foi entrevista, isso foi uma conversa agradabilíssima. Falar do São Paulo é muito bom. Falar do São Paulo me remete a lembrar do meu pai, que é responsável por esse são paulinismo. Lá no São Paulo é algo especial. Eu abraço no meu filho, nos meus irmãos, nos meus sobrinhos, sabe? E eu lembro, pra você ter uma base, a última ideia que eu tenho do meu pai no estádio foi um dia que o Mirandinha fez 2 gols, que o Geraldo Bretas cortou careca. Pô, eu lembro, meu pai estava com uma camisa Lacoste vermelha, e eu lembro eu abraçado nele, sabe? Então, São Paulo é importante na vida da gente, né? Cada vez que ele faz gol, que eu abraço meu filho ali, eu não sei se eu já torço para ele ganhar ou se é para abraçar meu filho, para viver aquela festa, sabe? Mas ele... Então, a mensagem que eu queria deixar, dizer, o São Paulo ele é tudo isso na minha vida porque ele ocupa um honroso 4º lugar, rapaz. Primeiro é Deus, sempre. Falo de Deus e falo de minha Nossa Senhora Aparecida. Segundo, é minha família. Sem esses 2, o São Paulo não teria o menor sentido. Terceiro, é o meu trabalho. Se eu não tiver trabalho, família e Deus, como é que eu vou torcer para o São Paulo? E aí, meu amigo, aí está tudo... Aí é São Paulo, os amigos, aí é tudo festa. O São Paulo é o 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, e daí vai. Tá bom, José Carlos, obrigado. Eu é que agradeço. E olha aqui, ó, e essa aqui é uma fotografia histórica. É a fotografia... Você vai Diminuir. continuar falando. Porra, que gostoso que foi, rapaz. Pô, para lembrar a história, esse